Novos mares, horizontes, aonde quer chegar. O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança, com o pé no chão. Oi, turminha! Olha pro aqui novamente nessa quarta-feira. Hoje nós vamos fazer uma revisão de ciências, de tudo que nós estudamos nessa última apostila. Tudo bem? Vamos lá? Ótimo! Então, olha só. Nessa apostila, nós vimos a respeito das plantas, nós vimos sobre os diferentes tipos de planta, a gente aprendeu também que as plantas, elas não se locomovem, elas não andam de um lugar para o outro. E vimos também que elas produzem o próprio alimento, por meio do pigmento, da cor da planta. Nós vimos também que cada planta tem características próprias, umas são diferentes das outras. E aí nós entendemos sobre os tipos de planta, como musgo, samambaia, pinheiros, de araucárias e também de laranjeiras. Então, a gente viu que as plantas, elas são diferentes, né? Além de serem diferentes, elas têm algumas coisas que são parecidas entre si. Ou seja, todas elas respiram, produzem o próprio alimento. Então, a gente sabe que as plantas, quando elas têm mais cor verde, mais ainda ela produz o próprio alimento, que a gente vai ver mais pra frente, tá bom? Então, olha só, aqui nós estamos vendo diferentes tipos de plantas, cores, algumas mais altas, mais baixas, tem aqui aquática, tem aqui a fora da água, tem aqui tem flor, tem aqui não tem flor, não é mesmo? Tem aqui tem troncos altos, tem aqui tem um tronquinho, né, fininho, pequeno, como flores, por exemplo, né, como a rosa. Então, existem vários tipos de plantas. As plantas, elas são diversas. Algumas com verde mais escuro, outras com os verdes mais claros, umas amareladas, outras avermelhadas, né, algumas com duas cores. Algumas precisam de mais águas, outras de menos águas, que elas vão se adaptando a lugares que elas vivem, ok? Olha só, deu para relembrar? Ótimo. Então, vamos continuando? Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre sementes e frutos. A semente, ela se origina da flor, né? Que logo traz o fruto, junto com a semente, e por meio dela surgem novas plantas. Os frutos também, eles se originam das flores, mas têm a função de proteger a semente e assim continuar o ciclo de vida dos vegetais. Então, o que está falando aqui? Tanto a semente e o fruto, elas vêm da flor. Então, para que o fruto nasça, precisa vir uma flor. Vai vir a flor, vai nascer o fruto, e dentro do fruto vai ter a semente. Então, a função do fruto é proteger a semente. E a função da semente é o quê? É que esse ciclo de vida dos vegetais continue. É que novas plantas se originam, né? Só vai existir uma nova planta se existir uma semente. Sem semente não tem nova planta. Não é verdade? Muito bem. Então, olha só. Aqui nós temos, alguns frutos com sementes, alguns frutos têm várias sementinhas, né? Olha só, alguns frutos têm uma única semente que a gente chama de caroço, né? E olha só, sem semente não há novos vegetais. Então, a semente, ela é essencial para que os vegetais continuem crescendo, continuem se reproduzindo, tá bom? Deu para lembrar a respeito das sementes, dos frutos? Nós tínhamos visto também, que eu acho que não está aqui, sobre os caules, né? Existem vários tipos de caule, caule mais grosso, caule mais fino. E a função do caule, qual é? Tem o caule e a raiz. A função da raiz, ela é deixar a planta fixa no chão. Além dela deixar a planta fixa, ela vai sugar todos os nutrientes e a água para o vegetal. Lembram? E o tronco, que é o caule, ele vai transportar tudo que a raiz suga, tudo que a raiz pega lá do solo, que é bom para o vegetal, o tronco vai levar para o resto do vegetal, para os galhos, para as folhas, né? Para
dos frutos para as flores, ok? Tudo bem? Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre a importância das plantas dentro da respiração e da fotossíntese delas. Então, as plantas, elas respiram, porém de uma maneira diferente da nossa. Existem diferentes formas de puxar e soltar gases. As plantas, elas utilizam a luz solar para realizar esse processo, como respiração, fotossíntese e transpiração. Então, a planta faz tudo isso. Ela respira, ela transpira e ela também ela realiza a fotossíntese. A respiração, ela ocorre em todas as partes do vegetal, mas a principal parte é a folha. Então, por meio da folha, ocorre a respiração, a transpiração e a fotossíntese, ok? Então, olha só, aqui nós temos uma imagem que vai falar um pouquinho sobre o que acontece, ó. Quando a planta está respirando, ó, na respiração, ela puxa o oxigênio e solta o gás carbônico. Quando a planta transpira, que ela sua, ela solta H2O, água. Lembra aquela a experiência de ciência que vocês fizeram quando vocês tamparam um vasinho, uma plantinha, com um saco escuro e com um saco claro? Né? No saco claro, como a planta conseguiu absorver aquela luz, mas ela não tinha como respirar, aí o que aconteceu? Ela murchou. Mas no saco escuro, a planta não estava bem mais molhadinha? Isso por quê? Porque ela transpirou, ela suou, aí ela soltou água. Já o processo da fotossíntese, quando a planta produz o seu próprio alimento, o que ela faz? Ela puxa o gás carbônico, o ar sujo, e solta o oxigênio, o ar limpo, né? Então, olha só, além disso, a planta ajuda na nossa respiração e na respiração das pessoas. Eu já vou. Então, olha só que coisa mais bacana, né? Olha como a planta, ao mesmo tempo que a gente olha e vê simplicidade nela, ela é muito complexa, ela é cheia de coisas que só Deus para fazer mesmo, não é? Então, olha só, esse aqui são os 3 processos que a planta realiza, tá? Lembrando que aonde a planta mais faz isso são nas folhas. Ela faz por toda a parte do seu corpo, né? Toda a parte. Ela respira pelo tronco também, pela flor, pelo fruto, mas a parte principal é a folha, ok? Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre a importância dos vegetais na nossa vida, na vida dos seres humanos, ok? Então nós vimos que os vegetais, eles estão todos os dias em nossa vida, seja no jardim, na nossa alimentação, mas também em móveis da nossa casa, em roupas que vestimos e até no caderno que escrevemos, pois o vegetal é a matéria-prima de vários objetos, como cama, armários, roupas e papéis. Pro, como assim, Pro? Então, além dos vegetais estarem na nossa alimentação e que são muito importantes, o vegetal também está na roupa que a gente coloca. O vegetal também está na cadeira que a gente senta ou na cama que a gente dorme. Por quê? Porque vocês sabem que a madeira que é construída, vários móveis e objetos, é retirado da árvore. A árvore tem a madeira e a madeira, com ela, é feito objetos e móveis para nossa casa. Então, olha só, até nisso a planta oferece para nós. Existe, por exemplo, a planta, é uma plantação que é de algodão. Aquele algodão, ele é retirado e é levado para as fábricas para produzir roupas. Então, olha só, o algodão que faz a nossa roupa também vem de um vegetal. Olha que interessante, não é mesmo? Então, muitas coisas. Pro, mas o que você falou do caderno que eu escrevo? É verdade, o papel, ele vem da madeira. Então, a madeira que é feita móveis, que é feita objetos, também é feito papel. Por meio das árvores, são fabricados papéis. Então, é muito bom e importante lembrar que a gente deve economizar papel. E, sempre que possível, comprar papéis recicláveis, porque menos árvores serão derrubadas, ok? Então, tá aí uma coisa para a gente sempre lembrar.
Quando for comprar um caderno, alguma coisa, pergunta para a vendedora: moça, é de papel reciclável? Se tiver, é importante que vocês optem comprar papéis recicláveis, porque aí a gente vai saber que uma nova árvore não foi derrubada para fazer aquele caderno, tá bom? Então, olha só, aqui nós temos algumas matérias-primas que o vegetal fornece para nós. Olha aqui o algodão, gente, ó. Isso aqui é um algodão, né? Vem de uma planta. Aqui nós temos a madeira dos troncos, né, que são utilizados para construção de móveis, de objetos. Aqui nós temos, por exemplo, ó, um tronco, né, que é a cana-de-açúcar, que é feito açúcar, que é feito o álcool, né? Olha só, aqui nós temos um suco vindo do fruto do vegetal. Aqui nós temos grãos, né? Existem grãos, aqui é o trigo, ó. Com o trigo é feito farinha, né? Feito várias coisas para nossa alimentação. Aqui nós temos grãos como feijão, né? Como o arroz, que são grãos que nós necessitamos nos alimentar para que a gente tenha uma vida saudável e com saúde. Então, o vegetal, além dele ajudar o meio ambiente, além dele ajudar os animais com abrigos e com alimentos, além dele ajudar a nossa casa com móveis, ele ajuda o nosso corpo a ter saúde. Lembrando que é muito importante comer vegetais, hein, pessoal? Ok? Vamos seguindo? Deu para entender? Já sabem, qualquer dúvida, pede para a mamãe mandar para a prof lá no grupo. Vocês mesmos podem mandar. Grava um áudiozinho e fala: pro, eu não entendi isso, tá bom? E agora vamos falar das plantas e a nossa alimentação. Mais um pouquinho. As plantas, elas são muito importantes na nossa alimentação. Nós utilizamos praticamente todas as partes de um vegetal. Por exemplo, nas raízes. Existem mandioca, cenoura, rabanete, gengibre. Tudo isso a gente utiliza na nossa alimentação. Ah, mas eu não gosto de mandioca. Ah, mas tem a cenoura, o rabanete, que é delicioso fazer uma saladinha, não é? E se não gosta, precisa provar para aprender a gostar, porque faz muito bem para nosso corpo, tá bom? Então, existem raízes que nós comemos, existem caule, como o palmito, a batata, aspargo, a cebola, que são o caule da planta e que a gente pode se alimentar deles, não é? Existem também a parte da folha, tem couve, almeirão, alface, rúcula e tantas outras folhas que a gente pode comer de salada, numa sopinha, não é mesmo? E a gente também se alimenta de flor, como a couve-flor, a alcachofra, o brócolis, né? Inclusive, esses vegetais com verdinho mais escuro, eles como couve, como rúcula, como o brócolis, eles fazem muito bem para o nosso organismo. E ele tem uma vitamina muito boa que a gente necessita. E a gente também come frutos como laranja, manga, morango, limão e outros tantos frutos que também faz bem para nossa alimentação, tá bom? Lembrando que nem todo vegetal pode comer. Lembra que nós vimos que nem todo vegetal a gente pode se alimentar dele? Por quê? Porque existem alguns que são venenosos, tá? Então, só um pouquinho que a mamãe tá gravando. Mãe, ó, cadê o tablet da ver pra ela os engraçados? Filho, a mamãe tá no meio da aula. Mas eu posso assistir. Então fala um tchau pro pessoal ali. Tchau, pessoal. Então, gente, olha só. Os vegetais, eles fazem parte da nossa alimentação e devem fazer. Quem não come vegetal precisa comer, tá bom? E lembrando que nem todas as plantas são comestíveis, podem comer, tá? Algumas são venenosas e a gente não deve colocar a mão e passar no olho, no rostinho, tá bom, pessoal? Olha, aqui tem alguns alimentos, olha só. Temos aqui algumas raízes, olha lá, raiz. Ó, tem algumas folhas. Cadê os caules? Aqui, ó, caule. Algumas folhas. Algumas flores. Frutos. Algumas sementes. Pro, a gente se alimenta de sementes também. E elas são ótimas para o nosso organismo também. Tudo que vem do vegetal faz muito bem para o nosso corpinho, tá bom? Nos dá saúde,
e nos dá muitas vitaminas. Olha só, algumas sementinhas, tá bom? Então, por hoje é só a gente relembrando o que nós vimos na apostila, tá bom? Só uma atividade para a gente relembrar. Espero que vocês tenham gostado de relembrar junto com a Pro tudo que nós vimos nessa unidade. Lembrando que qualquer dúvida pode chamar a Pro, tá bom? Um beijo no coração, a Pro tá com muita saudade. E a gente ainda se vê hoje. Tchau, tchau!